Aula de História, sexto ao nono ano, turma EJA, professor Misael Sabino. Olá, gente. Boa segunda-feira para vocês. Bom início de semana. Já quero iniciar nossa aula desejando aí tudo isso para vocês. Na aula passada, nós falamos sobre os sabores da África reinventados no Brasil, também sobre os hábitos alimentares dos brasileiros. E hoje nós vamos falar sobre os povos africanos no Brasil, a África e os africanos, porque os africanos foram trazidos para o Brasil, tá bom? A presença de povos de origem africana no Brasil colonial está relacionada principalmente com a produção de açúcar. Além do trabalho na lavoura, os africanos escravizados e seus descendentes foram explorados por mais de 300 anos. E como a mão de obra em quase todas as atividades econômicas desenvolvidas no território brasileiro entre o século XVI e também o século XIX, tá certo? Você deve estar se perguntando aí como foi que essas pessoas chegaram aqui no Brasil, né? Vamos conhecer um pouco da história a seguir. A África e os africanos. Antes da chegada dos portugueses no Brasil, a África ela já era formada aí por grandes reinos, né, como Gana, Ifé e Benin, também por grandes impérios como o Império do Mali, entre os séculos aí 13 e os séculos 16. Os seus povos aí foram distribuídos e por inúmeras etnias e cada um tinha sua cultura e aí tinham organizações diferentes também, e muitos deles eram até rivais. Praticavam aí esses povos atividades econômicas diversas, como a agricultura, o comércio e a troca de produtos artesanais e agrícolas. E também eles exploravam jazidas de metais e pedras preciosas, como ouro e diamante. Havia ainda, gente, pequenos grupos que viviam aí da caça, da coleta de frutos e também de pequenas plantações. Os africanos eles passaram a ser trazidos ao território brasileiro a partir do século XVI, quando os portugueses os capturavam lá na África e os vendiam como escravos no Brasil. Eles obtinham aí com grandes lucros, né, com esse tipo aí de comércio. Os africanos que foram trazidos aí para o Brasil, eles pertenciam basicamente a dois grandes grupos linguísticos, que eram os bantus e os sudaneses, que por sua vez eles se dividiam em diferentes etnias. Eles traziam seus próprios costumes e eles se reinventavam. Então, eles reinventavam as tradições, eles mesclavam aí as experiências, né, entre os diferentes grupos e eles reconstruíam aí os saberes que eles tinham, né, para poder assim eles se adaptarem aí à nova realidade, né, porque eles estavam em outro país, em outras terras, junto com povos, né, diferenciados, apesar de serem também da África, né, mas tinham outros costumes, então eles mesclaram aí, né, para se adaptar. Porque os africanos foram trazidos para o Brasil? Gente, a entrada em massa dos africanos no Brasil, ela teve início com a intensa exploração da cana-de-açúcar, nos primeiros tempos aí da colonização portuguesa. Quando os portugueses eles chegaram ao território que hoje pertence ao Brasil, né, eles não ocuparam imediatamente, mas eles dedicaram-se apenas às retiradas aí dos recursos naturais, né, como o pau-brasil. E somente aí a partir do ano de 1530 que eles viram-se aí praticamente obrigados a ocupar e colonizar também aí, porque outros reinos europeus, eles também passaram aí a cobiçar as riquezas do território, né? E para isso a coroa decidiu investir na produção de açúcar em grande escala. Com o cultivo de açúcar e a produção de açúcar, elas exigiam aí grande quantidade de trabalhador. A produção açucareira, ela contou a princípio com a mão de obra de indígenas que foram escravizados, né? Contudo, a resistência que foi oferecida por esses povos foi muito grande, então eles se viram pressionados aí, e então isso fez logo a coroa portuguesa desistir aí dessa prática de escravizar os índios, né? Então, assim, os portugueses eles passaram a investir na mão de obra de africanos escravizados, que gradativamente foi aí substituindo o trabalho dos indígenas, né? O comércio de escravos ele gerava altos lucros, como eu já falei anteriormente, né? Para os traficantes negreiros e também para a coroa portuguesa, eles lucravam bastante com essa prática, né? As capitanias hereditárias. Gente, as capitanias hereditárias, elas eram faixas de terra. Para melhor administrar aí a colônia, em 1532, a coroa dividiu aí o território em faixas de terra. Foram denominadas aí de capitanias hereditárias. Elas eram administradas por nobres portugueses que eram chamados de donatários. Porém, gente, a distância entre a colônia
e a metrópole, o alto custo da ocupação, a resistência indígena, os interesses dos donatários levaram à decadência das capitanias hereditárias. Apenas, gente, São Vicente e Pernambuco prosperaram com o cultivo aí da cana-de-açúcar. E em 1548 foi instituído aí o governo geral, que ele ficou aí encarregado de instalar novos engenhos, reprimir o comércio ilegal, controlar e combater os ataques indígenas e buscar metais preciosos e entre outras atividades, né? Coloquei uma imagem para vocês aí do mapa, representando aí as capitanias hereditárias, tá certo? Eram faixas de terra. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido. Essa foi a nossa aula de hoje. Irei deixar uma atividade no grupo para fixação de conhecimento. Nós nos veremos na próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre como ocorria literalmente a entrada dos africanos, sobre os navios negreiros, os engenhos coloniais, o tráfico negreiro. Nós vamos falar o que é casa grande, engenho, senzala, capela. Enfim, nós vamos estudar tudo isso na próxima aula, tá bom? Desejo a todos um ótimo início de semana. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.